Meus amados irmãos, eu quero cumprimentar todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Nesta semana eu quero refletir com você acerca de um assunto muito importante, principalmente para os dias que nós estamos vivendo. Quero tratar rapidamente sobre o drama do sofrimento de um justo. Mas antes de nós entrarmos neste assunto, eu gostaria de te pedir para se inscrever no nosso canal, para curtir os nossos vídeos e compartilhá-lo com seus amigos, parentes, para que outras pessoas sejam edificadas e tenham o real esclarecimento da palavra de Deus. Então hoje nós vamos tratar sobre o drama do sofrimento dos justos. E eu acredito que esse assunto ele é de fundamental importância para o tempo que nós estamos vivendo, porque há muitas pessoas no meio da igreja vivendo de forma correta, vivendo a infidelidade e passando por aflições, por provas, por lutas, por tribulações. E você precisa aprender algumas verdades a respeito deste assunto. E eu gostaria de extrair estas verdades de um texto pequeno, mas muito poderoso das Escrituras. Está no Salmo de número 34 e o verso 19. Neste salmo, o salmista Davi diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Davi não está aqui filosofando. Davi está falando de verdades que ele viveu. E quando nós lemos esse texto, nós vamos encontrar aqui verdades muito poderosas que vão trazer profundos esclarecimentos acerca deste assunto às nossas vidas. E a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é que ser justo não significa viver sem problema. O texto está dizendo: muitas são as aflições dos ímpios? Não. Muitas são as aflições dos perversos? Não. Muitas são as aflições daqueles que vivem na prática do pecado? Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que muitas são as aflições dos justos. Isso mesmo. Você pode ser justo, você pode ser crente de verdade, viver uma vida santa, pura, reta, diante de Deus e dos homens. E mesmo assim você pode passar por aflições. Você não está isento de provas. Viver o autêntico evangelho não é ser colocado numa redoma, numa bolha, aonde agora tudo vai dar certo o tempo todo. Ser crente de verdade significa que você vai passar por lutas e por provas. Se você ler a Bíblia, você vai ver que os homens mais comprometidos com Deus em toda a Bíblia Sagrada também passaram por lutas. Também passaram por provas, também passaram por aflições, porque em nenhum lugar da Bíblia você vai ver Deus prometendo que nós estaremos isentos do sofrimento porque somos justos. Mas o que a Bíblia promete é que Deus estará presente em todas as nossas aflições, em todos os nossos sofrimentos. Segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é que as aflições de um justo, elas são muitas, mas não são eternas. A tua prova, ela vai ter um fim. Apenas acredite. Talvez você não esteja entendendo por que está passando por isso, mas continue firme, continue crente, continue fiel, porque o mesmo Deus que permitiu o começo dessa prova, Ele vai selar o fim desta aflição que você está atravessando com bênçãos e vitória. Esse mesmo salmista Davi, no Salmo 30, verso 5, ele disse que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. A terceira coisa que nós aprendemos nesse salmo é que todas as nossas aflições têm um propósito. Deus não desperdiça prova na vida de um crente. Todas as nossas aflições têm um porquê. E você precisa entender que a dor de um ímpio o leva à destruição, mas a dor do justo é ferramenta de transformação. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 8 e o versículo 28 que todas as coisas contribuem. Todas as coisas, não são só as coisas boas, todas as coisas boas e ruins contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu propósito. Talvez você não entenda o porquê está passando por todas estas aflições, mas mais na frente você vai entender que tudo isso fazia parte de um propósito, de um projeto para que Deus fosse glorificado através
das suas provas, das suas tribulações e das suas aflições. A quarta coisa que nós aprendemos neste pequeno, mas poderoso salmo é que Deus está presente em todas as nossas aflições. Pois olha o que o texto diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor. O texto não está dizendo que Deus manda anjos, que Deus manda um anjo, mas o texto está dizendo que é Deus que está presente em todas as nossas aflições. Porque Deus, Ele não nos livra das provas e das aflições. Mas você sabe, tanto quanto eu, que Deus nos livra na prova e nas aflições. Ele vai conosco, Ele está presente. A Bíblia Sagrada diz no Salmo 23 que nós podemos andar pelo vale da sombra da morte, mas não temeremos, porque o Senhor está conosco. A Bíblia Sagrada diz que Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha, mas Ele estava presente com eles dentro da fornalha. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas Deus estava com Daniel na cova dos leões. Não importa o tamanho do problema, da aflição, da dor, da tribulação que você está atravessando, Deus está contigo em todas as tuas aflições. É o que está dizendo o texto. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor, Ele está presente em todas as nossas provas. A quinta coisa que nós aprendemos neste pequeno, mas poderoso salmo é que na aflição Deus envia livramento. O texto está dizendo: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então nós passaremos por lutas, nós passaremos por provas, nós passaremos por tribulações, por aflições, mas em todas estas lutas, aflições e tribulações, nós alcançaremos livramento da parte de Deus. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 43, que nós vamos passar pelos rios, eles não vão nos afogar. Nós vamos passar pelas chamas, mas elas não vão nos queimar. Porque em todas as nossas aflições, em todos os nossos problemas, Deus estará lá para nos dar livramento. Acredite nisso. Passe por esta prova, por essa tribulação e aflição, dando glória a Deus, porque no final todas as coisas vão contribuir para o seu bem e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Descansa no Senhor, confia em Deus até em meio às tribulações e aflições, e Deus te dará vitória. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.